Bom dia, menino, menina. Essa é mais uma aula do nosso curso de autoconfiança. Eu vou gravar novamente porque eu acabei de dar mentoria e eu esqueci de gravar. E para quem não assistiu, e como isso vai ficar na plataforma do Hotmart, você pode estar assistindo aí em outra época, em outro tempo, né? Nós estamos aqui no dia 1 de outubro de 2020. E eu vou falar então um pouquinho, comecei a aula falando uma frase de Henry Ford: não encontre defeito, encontre uma solução. E o nosso papo começou no sentido de mostrar o quanto nós perdemos tempo, muitas vezes, focando no problema e não na solução, né? E Henry Ford vem com essa frase nos mostrar que o caminho é sempre o oposto. Para tudo tem solução, né? Já dizia minha avó que só para a morte que não tem. Não tem nessa dimensão, né? Porque a morte não é o fim de nada, é apenas o começo. Então tudo depende de como eu enxergo, né, aquele obstáculo a ser vencido, né? Eu sempre digo da questão do videogame, né, que se a gente encarar a vida como um grande videogame, a gente vai passar as fases felizes da vida, ainda que o obstáculo seja grande. Porque quanto maior o obstáculo vencido por mim, é sinal de que eu sou realmente capaz de me superar e de superar todas as dificuldades ou obstáculos que possam surgir no meio do caminho. Tudo tem sempre vários lados, né? Então, eu comecei falando da questão da pandemia, que é uma época onde nós precisamos nos reinventar e que, na verdade, eu estou trabalhando com o que eu mais amo, que é fazer isso para vocês. Tenho absoluta certeza que é a minha missão de vida, mas que em determinados momentos a gente precisa se reinventar, nem que seja por um tempo, para que a gente faça as coisas acontecerem. Talvez não seja o fim, mas seja um meio, né, de fazer aquilo acontecer. E aí eu falei da questão de que todo mundo fala: você tem que trabalhar com o que você ama. Ok, você tem que trabalhar com o que você ama, mas nós vivemos num mundo material. E muitas vezes é necessário fazer algumas coisas que não é exatamente aquilo que você ama. Então eu citei que até antes da pandemia, no começo do ano, a coisa que já não estava muito boa, e eu trabalhei num centro geriátrico lá, limpando a bunda dos vovô e das vovó. E isso não é vergonha nenhuma, aliás, um orgulho, e não era o problema do trabalho em si, que eu até gostei, eu me apaixonei por eles. O problema é que muitas vezes o conhecimento nos atrapalha, e como eu estudo várias áreas, e uma delas a nutrição, que é um dos meus programas, eu vi muita coisa errada nos tratos com os idosos, na alimentação, tá? Eu estava comentando com os meninos na mentoria de que eles dão bolacha maisena para quem é diabético, e eu sabia que aquilo era simplesmente um assassinato, porque você não pode dar isso para uma pessoa que é diabética. Eu sei disso, eu estudo isso. Só que ali a minha função não era usar o meu estudo, era simplesmente executar aquilo que alguém já tinha decidido. Só que o meu conhecimento não me permite passar por cima da minha informação, ver o negócio acontecendo de forma errada e não falar nada. E é óbvio que eu fui falar. E é óbvio que eu fiz uma petição, né? Aí a advogada baixa, escrevi tudo que eu vi de errado, relatei tudo que eu vi de errado e falei assim: olha, eu não consigo trabalhar assim. Ou vocês mudam ou mudo eu. A diretora falou: muda você, porque nós não vamos mudar. Então, olha aí, ó, fazia tempo que vocês não ouviam, né, o sininho aqui da capela, que hoje eu vim aqui matar a saudade do início do curso de Reiki. Aproveitar que eu não gravei na mentoria, então vim aqui gravar o que eu falei. Lógico que não vai sair igual, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, assistisse, né, meu amor? Vocês não acordaram. Deixa eu parar aqui. Então, é isso, eu acho que assim, muitas vezes o conhecimento acaba nos separando de determinadas pessoas. Isso é uma coisa que eu também estava falando, né, na nossa mentoria. O quanto mais conhecimento você tem,
menos possibilidades de interagir com todo mundo. Lógico, interagir, a gente pode interagir, vai conversar, mas você não consegue desenvolver uma relação, você não consegue desenvolver assunto, porque se for para tomar uma cerveja, todo mundo toma, não precisa ter nenhum... Por isso que os bares vivem cheios, né? Mas quando você fala, vamos desenvolver determinado assunto, se a pessoa não tem um conhecimento similar ao seu, você não consegue desenvolver, porque aí você vai falar de uma coisa que a pessoa não sabe o que você está falando. Né? Você chega e fala assim, porque nós estamos falando aqui do mundo líquido de Bauman. Mas quem é Bauman? Você conhece o método pedagógico do Edgar Morin? Quem é Edgar Morin? Então, quer dizer, as pessoas que gostam de estudar, normalmente vão querer se relacionar com outras pessoas que também gostam de estudar, para poder desenvolver esses assuntos. Eu separei uma outra frase aqui, essa já de Tony Robbins, que sou eu, de calça, estou de calça. Tony Robbins, me aguardem, a hora que meu inglês estiver preparado, nós vamos palestrar juntos. Nada tem qualquer poder sobre mim, além daquilo que permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Isso daqui é muito importante, porque muitas vezes a gente fica remoendo, né? Remoendo coisas. Mas por que o outro fez isso? Por que o outro agiu isso? E aquilo causa um desconforto tão grande na gente, uma sensação de impotência. E é uma impotência, porque eu não tenho poder nenhum sobre o outro. Mas eu tenho poder sobre como eu vou olhar para o outro. Ou eu decido não olhar, simplesmente. Hoje o sininho tá que tá, hein? É para relembrar mesmo. Então aqui fica esse questionamento. O quanto eu me deixo influenciar, né, pelos meus pensamentos conscientes, né, com as ações das outras pessoas, com as palavras das outras pessoas. É bem verdade que todos nós aqui buscamos o quê? Ser amados e ser aceitos por todos. Só que isso não vai acontecer. Nós nunca vamos conseguir ser amados e ser aceitos por todos. Isso é inviável e impossível. Né? Nós temos aí o grande exemplo de Jesus Cristo, que foi um cara que só amou, que interagia com todo mundo, né? Que ele conseguia conviver com pessoas de todos os níveis intelectuais, de forma pacífica. Ele era um ser pacífico. E ainda assim fizeram o que fizeram com ele, porque nós nunca vamos conseguir agradar a todos, ainda que façamos o nosso melhor. Então, a verdade é que nós devemos buscar dentro de nós a aprovação nossa em primeiro lugar. Nós estamos aqui num curso de autoestima para aprender a lidar com as nossas dificuldades perante nós. Né? A opinião do outro é a opinião do outro. Ele pode fazer o que ele quiser com a opinião dele. Né? Não precisa nem me dar a sua opinião se eu não pedir. Eu sempre digo isso. Né? Então, nada tem qualquer poder sobre mim além daquilo que eu permito por meio dos meus pensamentos conscientes. Então, se tem algo que está te incomodando, é porque você está permitindo que isso aconteça. Então, nós vamos aqui hoje aprender uma técnica de substituição de pensamentos. Que nós vamos, eu vou fazer essa pequena conversa com vocês, não vai ficar tão grande quanto a mentoria, né? Vou resumir um pouco, porque eu acabei de falar tudo isso, uma pena que eu não gravei, sou eu mesma, né? Eu vou te falar, minha cabeça tá... Onde será que ela tá? Não sei, mas não era ali, né? Porque se tivesse ali eu teria gravado. Bom, que mais que eu falei? Então, eu estava falando da necessidade, muitas vezes, de fazer não aquilo que você ama, mas aquilo que é necessário. E a pandemia, eu acho que ela veio mostrar para a gente, né, essa questão de que muitas vezes você tem que se reinventar. E deu exemplo sobre mim. Eu cheguei aqui há quase 2 anos e quando saí do Brasil eu disse, eu não vou mais advogar. Só que agora eu estou tirando minha carteira da ordem aqui em Portugal e vou começar a advogar aqui também. Porque eu amo advogar? Não. É porque eu tenho que me reinventar. Porque eu preciso, nesse momento, de mais uma possibilidade, né, de criar fundos, né? E até porque, né, ser advogado em qualquer lugar do mundo te abre portas, né? Porque assim, os advogados em geral têm alguns privilégios. Então eu já tinha até a intenção de fazer a minha carteira da ordem aqui, que é uma carteira que eu posso advogar na Europa toda.
Mas era um negócio que estava para depois. Mas aí uma amiga está precisando e aí eu vou acabar fazendo para poder fazer o processo dela. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você sabe o que você quer fazer, mas para você chegar onde você quer chegar, você vai ter que passar por um processo de fazer coisas que talvez não sejam aquilo que você quer fazer. Por quê? Porque é necessário, é a transição, é o começo. Muitas vezes, por exemplo, a maior parte das pessoas que fazem os cursos comigo querem ser terapeutas. E essa transição entre o que você faz até chegar a ser terapeuta e viver disso, leva um tempo, até porque as pessoas precisam se manter financeiramente. Então, entenda que e agradeça, né, a possibilidade de estar realizando coisas que talvez não te tragam tanto prazer, mas que é uma possibilidade, né, de você aproveitar e aprender alguma coisa. Por isso que eu falei aqui da minha experiência no centro geriátrico, estou falando da minha experiência aqui com relação à advocacia, que era algo que eu resisti bastante, mas como eu disse, né, eu saio da advocacia, mas a advocacia não sai de mim, ela veio atrás de mim até aqui na Europa, meus amores, é isso. Tem um quadro lá do Zorra Total que falava assim, eu saí do Brasil, mas o Brasil não sai de mim. E é mais ou menos isso, né, que acontece conosco quando a gente tem uma história para realizar com aquilo. Então, eu acredito que tudo tem uma razão de ser. E se você está passando por uma transição aí no seu trabalho, que não é exatamente o que você quer, que você gostaria de fazer outra coisa, agradeça o que você tem para fazer hoje. Eu dei um exemplo, né, de que, às vezes, as pessoas que fazem algumas atividades, né, alguns trabalhos, que nem gostam muito, são mais essenciais do que aquelas que fazem o que amam. E eu dei exemplo da pessoa que coleta o lixo. O que seria de nós se não tivesse o cara que coleta o lixo? Já imaginou como que seriam as cidades? Então, quer dizer, uma função como essa, ela é mais essencial do que um médico. Porque eu, por exemplo, não uso médico, mas eu produzo lixo. Então, quer dizer, até quem não usa médico produz lixo. Então, digamos que o cara que coleta o lixo, ele é, na minha opinião, mais importante do que o médico. Porque ele desenvolve uma atividade que nem todo mundo gostaria de desenvolver, talvez nem ele. Talvez seja uma fase de transição na vida dele também. E qual é a vergonha disso? Nenhuma. Eu também dei o exemplo das pessoas que limpam banheiros públicos, né? Então, às vezes, você está precisando ir no banheiro e vai no banheiro público. Tem uns que são nojentos, né? E são nojentos porque as pessoas que usam são nojentas, né? E aí quando você pega um banheiro que está limpo e tal, você sabe que alguém fez uma nojeira ali, mas alguém foi lá e limpou, e por isso você está podendo usar um banheiro limpinho. Então, essa função, né, maravilhosa que permitiu que eu pudesse, e eu estou falando disso porque ontem quando eu saí, eu usei um banheiro da estação do barco que atravessa o Tejo. E o banheiro estava impecável. Tudo bem que é pago, né? Acho que por isso também que estava impecável. Mas é uma maravilha, né? Porque você vai usar um banheiro público onde você tem condições de usar, né? E alguém foi lá e limpou. E esse alguém provavelmente, se pudesse escolher, talvez não escolheria estar ali. Está ali porque é necessário para ela naquele momento estar passando por aquilo. E essa função é necessária para que possamos ter a dignidade de usar um banheiro, coisa que muitas vezes nós não temos. Então, eu vou usar uma outra frase aqui que eu separei também do William Shakespeare, que é: não há nada bom ou mal, mas o pensamento faz assim. Então, não há nada bom ou mal, o pensamento faz assim. E o que é que quer dizer isso? Quer dizer que a gente é que olha para as coisas de um ângulo ou de outro. Não existe nada bom ou mal. Porque uma pessoa pode olhar para a mesma situação e achar aquilo bom, e a outra pode olhar e achar aquilo ruim. Tudo vai depender, né, da visão de mundo que a pessoa tem, vai depender do histórico de vida dela, a forma de enxergar a própria vida. É a questão lá do mito da caverna, né?
Tem gente que prefere continuar na caverna e enxergar a vida só daquela forma, ecos e sombras. E tem outras pessoas que desbravam o mundo e enxergam a situação de outra forma. Então, o que é bom ou mal é relativo, vai depender muito de como se vê isso, de como se enxerga isso, de como a pessoa vê isso, de como a pessoa enxerga isso. Eu vou fazer agora, nos próximos minutinhos, uma técnica de substituição de pensamento. Ficou bem curtinho, não vou falar muito mais. Quem assistiu lá assistiu, quem não assistiu, saiu muito mais coisa lá, gente. A verdade é que quando vocês estão interagindo comigo, eu fico mais inspirada. O meu roteiro sempre é curto, e aí a inspiração vai surgindo, assim como o Dr. Hughley, né? Não tinha roteiro nenhum, a inspiração surge num momento, né? Mas basicamente o que eu falei também foi da dificuldade que nós temos de soltar muitas vezes, né? Porque conscientemente a gente fica buscando as soluções e muitas vezes essa solução não existe de forma consciente. Nós precisamos soltar, limpar as memórias de dor, fazer o trabalho com o Ho'oponopono e deixar a divindade agir. Porque algumas coisas eu controlo. E o que é que eu controlo? Assim como Tony Robbins disse aqui na frase dele, que eu controlo a forma de conduzir os meus pensamentos. Eu controlo aquilo que eu vou olhar de forma assim ou assada. Muitas vezes temos dificuldades e para isso nós vamos aprender aqui uma técnica que é de substituição de pensamento. Então quero que você feche os olhos comigo. E do seu lado direito nós vamos criar uma bola de sabão prateada, com aqueles fiozinhos coloridos da cor do arco-íris. E dentro dessa bola, nós vamos colocar a situação que está te causando incômodo. Do seu lado direito, nós vamos criar uma outra bola de sabão, também prateada, com as coresinhas do arco-íris, com uma situação muito boa, um ideal, uma coisa maravilhosa que você deseje muito. Eu quero que você vá sentindo a vibração dessa situação da bola direita. E perceba que quanto mais você vai sentindo e interagindo com essa situação, a tua energia se conectando com ela, essa bola vai crescendo, vai ganhando mais brilho, mais cor. As cores do arco-íris agora são mais fortes, envolvendo essa bola com o grande evento que você está criando agora para a sua vida. Esse evento maravilhoso vai ganhando forma, cores, sabores, luzes, vai se ampliando, vai se ampliando. E você vê ele crescendo. Nesse momento, você olha para a bola do lado esquerdo que estava com a situação que te desagrada. E ela vai perdendo a cor, ela está ficando preta e branca. E a bola do lado direito, com um grande evento da sua vida, vai se ampliando, se ampliando, se ampliando. E agora ela está 10 vezes maior que a outra. Então ela encosta e engole o evento negativo, transformando uma única bola com um evento positivo, trazendo para a sua realidade agora essa realidade maravilhosa dentro dessa bola de sabão prateada com as cores do arco-íris. E você pode sentir através do seu chakra cardíaco todo esse acontecimento realizado, superando tudo aquilo que não serve. Simplesmente agradeça e veja essa bola aumentando, aumentando e com ela a sensação de poder, de felicidade, de amor, de harmonia e de concretização. Respire profundamente, vá agradecendo a realização desse novo evento na sua vida. Meus queridos, a aula ficou
pela metade, mas foi mais ou menos isso que nós conversamos na mentoria. Espero que a próxima mentoria eu grave, tá? Um beijo no coração de vocês e até a próxima!